Bem-vindos ao Micro Resource, com vocês as continuidades ao orçamento número 229, a substituição daquele teclado do Vaio, né? E eu vou falar para vocês, pessoal, é a primeira vez que eu troco de um modelo desse aqui, e seguramente foi um dos modelos mais complexos que eu encontrei devido às blindagens, né? Ele tem uma manta de plástico aqui fazendo o isolamento, né, elétrico desse plate metálico que faz o suporte do teclado na posição, né? E havia uma gaiola de Faraday aqui que fica por baixo da placa-mãe, que é importantíssima, né? Justamente para evitar sinais de radiofrequência que possam vir a atrapalhar o processamento da motherboard, que trabalha numa frequência muito alta. Né? E seguramente esse foi um dos equipamentos mais complexos que eu já abri, né? Devido a esses fatos. Né? Infelizmente, todos os pontos de aprisionamento ficam escondidos debaixo, a maioria deles, escondidos debaixo desses itens. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que eu abro a manta de plástico, vazo a manta de plástico e removo o pino? Não vale a pena fazer isso, porque depois na hora de você fazer a colação de novo, você voltar colando esse suporte metálico aqui, né? Essa flange metálica que faz o suporte do teclado, fatalmente você iria acabar colocando o adesivo por sobre a parte plástica, que não iria dar robustez mecânica, precisa estar no metal, né, para que isso ocorra. Né? Quais foram os problemas que eu encontrei nesse equipamento aqui? Sem contar que aqui na gaiola de Faraday é impossível você colocar cola, né? Ali não dá para você alterar a altura daquele negócio, porque ele está muito rente à placa-mãe. Né? Inclusive na hora de montar aqui, a quantidade de cola tem que ser bem pequena mesmo, para que não fique uma torre de cola muito alta, para quando voltar a gaiola de Faraday, ela possa ficar na altura minimamente possível, próxima da placa, né? O mais rente possível, para que ela não encoste na placa-mãe, evidentemente, ocasionando um curto, né? Ou vindo trazer algum tipo de instabilidade ao equipamento. Esse equipamento aqui eu encontrei dois problemas dele. O primeiro foi uma torre destruída, né? Eu tenho uma torre de fixação que está quebrada aqui. Conforme eu fui desmontando o equipamento, quando eu tirei a caixinha de som, os pedacinhos da torre começaram a cair, né? Que são esses daqui. A gente não vai ocupar eles, né? Eu vou fazer uma recuperação aqui com epox, como de costume. E o segundo, né? O motivo do teclado ter parado. Nós estamos vendo aqui uma mancha. Essa mancha foi feita por meio de algum tipo de líquido que caiu aí no teclado pela parte de cima. E vocês podem ver aqui a tecla I está bem aqui. Ela está bem no começo da mancha. Né? Então, muito provavelmente a área que caiu esse líquido foi ao lado e acabou ocasionando o problema elétrico aí no acionamento da tecla I. Né? Nós temos um pedacinho de uma blindagem aqui que deve ser removida com cuidado também, eu vou fazer isso agora. Nesse pedacinho de blindagem aqui a gente vai colar um cartãozinho de plástico nela para que ela não se destrua e a gente possa reaproveitar. Eu fui procurar na internet essas blindagens e essa manta plástica, simplesmente não encontrei em lugar nenhum, tá? Então, se vocês forem fazer a desmontagem desse equipamento, uma sugestão minha é tomar bastante cuidado na hora de desmontar para não destruir nem a gaiola de Faraday nem a manta de plástico, porque vocês não vão encontrar isso no mercado para substituição, tá? Pelo menos eu não consegui encontrar, com todas as buscas que eu fiz, eu não consegui encontrar, né? Então esse tipo de material aqui tem que ser removido com muito cuidado para vocês não ocasionarem a destruição dele e ele possa ser reaproveitado para poder cumprir a função dele, que é de fazer uma condução aí, né, elétrica. Vamos soltando aqui com cuidado. Eu vou manipular o mínimo possível essa cola, tentando não encostar minha mão nela, para que ela não perca o efeito. Por isso que eu estou pondo a ponta de um metal aqui. Pronto. Estamos quase removendo tudo. Mais um pouquinho, foi. A gente dá uma puxadinha um pouco mais adiante aqui, para não deformar muito. Pronto. Agora a gente pega um pedacinho de cartão aqui, vamos dar uma bela limpada nele para que ele não transfira nenhuma porcaria ali para o adesivo, né?
e nós vamos colar essa peça plástica aqui no adesivo. Evidentemente deixa sublimar todo o álcool, né, para não ter um efeito reverso, aí você destruiu a cola. Pronto, já tem essa parte preservada aqui também. Então, pessoal, agora o que faltou fazer é remover aqui a flange metálica de retenção do teclado. Eu já descolei aqui o teclado da posição de trabalho. Eu estou observando aqui os cantos onde houve a dobradura. Teve uma destruição aqui na beirada, mas não existe nenhum circuito passando aqui, né? Então não seria isso aqui mesmo. Acredito que foi o líquido mesmo, né? Tá. Então agora nós vamos vir com aquela velha atitude de praxe, né? A gente vai pegar aqui, vamos ver qual que é a mais indicada para a gente fazer esse serviço, né? Inicialmente eu vou tentar aqui com estilete, para ofender o mínimo possível a torre, para ver se eu consigo tirar essa fusão que foi feita aqui. O plástico é bem duro e eu não vou gastar esse tempo todo não. Nós vamos ter que vir fazendo uma abrasão aí mesmo, né? Comendo material aí com um dispositivo abrasivo. Eu vou usar essa pedra aqui. Então vamos montar o mini drill aqui para a gente poder fazer a remoção da flange metálica e remover o teclado completamente daí, né? Prontinho, já temos a ferramenta pronta. Vamos preparar os nossos EPIs aqui para que não haja nenhuma surpresa desagradável, né? Tem que parar no pronto-socorro aí para ver o olho. Sempre trabalhem com segurança quando vocês estiverem trabalhando com ferramentas rotativas, etc e tal, né? Sempre preserve a sua integridade física. Pronto, já estamos aqui totalmente preparados, né? Vamos voltar agora fazendo a remoção dos pinos, fazer a manutenção aqui da flange metálica para que a gente possa obter acesso ao teclado. Então agora com vocês um pouquinho de barulho, né? Olha como esse plástico é duro. Eu tentei tirar com estilete, não consegui. Né? Ele é muito... Ele tem uma resistência mecânica muito alta. Então, ó, olha a força que eu estou fazendo com o esmeril para tirar. Ó. Tá vendo? Evitem de ralar muito metal, viu, pessoal? Não deixa chegar muito na lata para que vocês não tenham oxidação nela, né? Aqui nós vamos colocar um componente epóxi que vai preservar da ação do ar, né? Mas o ideal é evitar de chegar a ralar muito a peça metálica. O mínimo possível que vocês puderem. Eu estou removendo inicialmente toda a crimpagem plástica que foi feita aqui ao redor. Depois nós vamos para o centro.
Eu sei que eu tenho uma fita de pano aqui, nós vamos removê-la um pouquinho. Pronto, a gente deita ela assim, para que não caia nenhuma porcaria nessa fita de pano, nós vamos colocar aquele bom e velho plásticozinho, né, pra gente preservar, né. Pode ser até isso aqui mesmo. Vamos ver se ele vai aderir do jeito que eu quero aqui. Quanto mais cuidado vocês tiverem durante o processo de desmontagem, maior vai ser o sucesso na hora de remontar o equipamento de novo. Quanto mais atenção vocês tiverem sobre as dimensões dos parafusos, mais fácil vai ser para montar o equipamento também, né? Agora, esse é o tipo de job, né, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele não é um trabalho muito simples não, viu, pessoal? Então, se você é uma pessoa aí que é um entusiasta, etc., a minha recomendação é que você leve esse equipamento aqui para um técnico poder fazer o serviço, né? Porque ele tem um grau de dificuldade bastante grande, tá? Nós soltamos a volta toda, agora nós vamos fazer a liberação do material que está ao centro. Primeiro a gente dá uma erguida aqui na flange metálica para ver a pressão. De fato está tudo preso mesmo, então vamos lá. Aqui a profundidade é grande e a pedra, a ponta dela é muito grosseira, né? Então eu não estou conseguindo chegar na profundidade que eu preciso. Vou trocar a pedra pelo eixo diamantado. Porque eu preciso de uma coisa um pouco mais fina chegando lá. O ideal é se fosse bicudo, né? Se isso aqui tivesse uma ponta aguda. Acontece que a minha com ponta aguda foi consumida já. Eu estou comprando material novo. Nós vamos usar esse aqui. Também vai servir. Pronto. Opa, pronto, uma pipoca. O que será que é? O mandril está na dimensão errada. O mandril está na dimensão errada. Vamos trocar o mandril. Tem razão, eu usei um eixo muito mais largo ali, né? Esse eixo é bem estreito. Tá aqui, ó. Esse é o mandril que eu preciso. Vamos substituir ele. Esse é aquele momento para vocês irem no banheiro, né? Enquanto eu troco a pontinha aqui. Pronto, como essa aqui é a minha ponta que eu uso normalmente, ela vai permanecer ali. Nós vamos colocar aqui a ferramenta. Peguei o mandril errado. Por que eu estou trocando essa ponta aqui? Porque o diâmetro aqui dentro é mais estreito. Para cada mandril que você escolhe, ele tem uma graduação, né? Esse aqui é o mais estreito, esse é o intermediário e aquele é o mais largo. Para que quando você pressionar aqui o mandril, ele consiga segurar a ferramenta lá dentro. Ó, tá preso. Então, só vamos ter certeza que nós fizemos aqui para essa ferramenta não sair voando, né? Cuidado e canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Pronto. Vamos dar continuidade ao nosso processo de remoção do teclado. Agora, dessa vez, fazendo ao centro, né? Removendo aqui. Tá. Eu vou tirar essa fita toda daqui. Deixa eu só fazer uma marcação da posição original dela. Pronto. Assim a gente sabe como é que ela estava. Uma parte limpa da minha bancada aqui, colar ela de novo. Aqui. Vamos lá. Aí, ó, legal. Eu tô conseguindo chegar no ponto de fixação sem comer o metal em volta, né? Fica bem orientado ao centro.
Nossa, o plástico é duro, hein? Olha, o negócio não sai. A hora que a gente remover essa flange, vai dar para ver no teclado a mancha real, né? Que aqui foi só o que sobrou do líquido que caiu e ficou sobre essa metal aqui, né? Tá, eu tenho pontos de aprisionamento debaixo desta fita de pano aqui, nós vamos remover também. Ok, vamos ver debaixo da fita de pano agora. Cautemos, né? Então vamos fazer aqui uma marquinha nessa fita de pano, para a gente saber a profundidade que ela tem aqui na flange.
porque muito fatalmente essa daqui eu vou trocar por uma nova fita. Eu vou ter que trocar mesmo, porque ela acabou rasgando, né? Mas eu percebi que o material estava já bem fragilizado, né? Aqui, ó, ele está se desmanchando nessa ponta. É curioso, hein? Isso aqui geralmente acontece quando tem um meio cáustico aí, um material aí que ataca a fita de pano, né? Um solvente, né? Vamos para o último ponto agora. Para terminar a liberação aqui da flange metálica. Prontinho. Vamos verificar o que nós fizemos, né? Vamos dar uma limpada na sujeira mais grossa. Vamos começar a fazer a remoção da flange metálica, tomando cuidado para não fazer torção na peça. Ela não pode ficar torta, ela tem que estar o mais plana, retinha, certinha o possível, para que a montagem do equipamento ocorra sem problema. Eita. Vamos enfiando aqui uma laminazinha de baixo, uma coisa bem fininha, vamos dando uma erguida com bastante calma, para não torcer a peça. Pronto. Nesse ponto que abriu um pouquinho mais, eu costumo enfiar uma régua, uma peça plástica, né? E vou forçando o resto. Assim. Ainda existe um ponto aprisionado aqui embaixo. Estes dois. Prontinho. Curioso que está em bom estado aqui, hein? Vamos ver o teclado. Eu tenho pontos de aprisionamento no teclado também. Puxa vida, hein? Esse equipamento aqui tem que ser feito em 2 etapas. A primeira etapa a gente insere o novo teclado, faz a adesão dos pontos, aguarda aí um período de 8 horas para que o material epóxi catalise completamente. Depois nós voltamos colocando aqui a flange metálica, onde vai ser montada a CPU, né, e concluindo aí o processo de troca do teclado. Mas ele é um processo de troca que deve acontecer assim. Por sorte eu tenho diversas torres aqui, ó, que sobraram, né? Não foram todas que foram coladas, né? Então não vai ofertar tanta dificuldade assim. Nós vamos tirar a manta plástica. Isso é um isolamento, né? Pronto. Agora nós vamos para o teclado. Deixa eu ver em quais pontos ele está aprisionado ou se eu consigo removê-lo com simplicidade. Eu acho que dá para tirar. Pronto, está saindo. Tem um último ponto aqui que está ruim. Acabou? Acabou.
Prontinho, pessoal, removemos o teclado do FE15. Tá aqui. Agora, curioso, hein? Não existe uma mancha de água aqui, ó. É aquela mancha que estava por baixo, que eu presumi que havia tido uma entrada de líquido. Talvez tenha sido sublimação do próprio composto da cola, daquela manta de cobre, né? Que faz o processo de gaiola de Faraday aqui. Por alguma coisa que eu não consigo imaginar agora qual seja, ele acabou fazendo essa mancha aqui embaixo, né? Mas pode ser que isso possa ter origem na própria cola, no próprio adesivo, né? Como é uma peça que esquenta bastante, porque eu estou com o processador aqui em cima, né, a área que esquenta mais, eu acredito que a cola deva ter se degradado e algum composto dela acabou fazendo a mancha aqui no metal. Então, não, né, falando com a minha cliente, não houve derramamento de nada nesse computador, tá? Realmente essa tecla L aqui deve estar falhando por algum motivo incerto e não sabido, né? Talvez uma fadiga mecânica. Bom, vamos tirar aqui, vamos dar uma olhada no teclado que eu tenho com o teclado que chegou. Eles me parecem idênticos, mas é sempre bom a gente confirmar, né? E nesse vídeo aqui a gente vai até aqui, viu, pessoal? Depois nós vamos fazer o processo de colagem. O teclado é idêntico, tá certinho, é esse mesmo. Perfeito, ótimo. Agora o teclado da cliente antigo, nós vamos removê-lo daqui, vamos colocar no saquinho e ele vai ser devolvido para a cliente. Como habitualmente a Micro Resource faz, todos os componentes que são substituídos, eles são devolvidos ao cliente. Este cara a gente já larga aqui pro lado de fora, este aqui a gente volta na caixa e vai ser devolvido para o cliente. Ele vai para a caixa do cliente. Pronto. Vamos botar para cá, dar uma organizada na baderna. Limpar essa sujeira, né? Porque sai um monte de cavaco de plástico aí e isso é ruim, né? Eu devia ter tirado o meu pano de proteção de baixo. É que eu não quis riscar a máscara do gabinete superior, né? Então, por isso que eu mantive o pano aí, mas esse pano aqui fatalmente eu vou ter que lavar ele, porque isso aqui gruda no pano de uma tal forma, fica difícil de tirar, né? Então tá aí, pessoal. Essa é a desmontagem, né, para a remoção do teclado do VAI FE15. Tá bom? Aguardo vê-los nos próximos vídeos, onde nós vamos fazer a inserção do novo teclado e o primeiro processo de colagem. Tá? Então, no próximo vídeo, no vídeo a seguir, que eu acredito fazer em time-lapse, nós vamos fazer o primeiro processo de colagem, aguardar um período de 8 horas para vir fazendo o segundo processo de colagem com a flange metálica de montagem da CPU. Tá bom? Aguardo vê-los lá. Um abraço e até mais. Tchau.